Olá pessoal, tudo bem a todos? Deixa eu só esclarecer algumas coisas. Você acha que estamos passando pelos princípios das dores? Você acha que a igreja, a noiva de Cristo, irá passar pelos princípios das dores e pela a grande tribulação? Quero lembrar que lá no livro de Daniel, capítulo 9, diz respeito sobre as 70 semanas de Daniel. E fala que as 70 semanas estão destinadas para o seu povo, para a sua cidade. Ou seja, para o povo de Daniel. E o povo de Daniel eram os hebreus, que são os judeus hoje. E a cidade de Daniel era Jerusalém. Então, essa passagem sobre as 70 semanas de Daniel, ela fala a respeito do povo de Deus. E esse termo, povo de Deus, não devemos confundir que seja a igreja. É óbvio e lógico que a igreja também é o povo de Deus, mas naquela época ainda não existia a igreja, porque ela foi fundada lá em Atos, capítulo 2. E o próprio Cristo, quando disse aos discípulos, quem que as pessoas aí fora falam quem eu sou, né? Eles falaram, Senhor, te chamam de profeta, de Elias, te chamam disso, daquilo outro. Aí Jesus falou aos discípulos, e vocês? O que vocês acham quem eu sou? Então Pedro, movido ali pelo Espírito Santo, levantou sua voz e disse, tu és o Cristo. E Jesus disse, e tu és Pedro, e sobre essa tua palavra edificarás a minha igreja. Ou seja, quando Jesus fala que tu és Pedro, e que essa palavra que você acabou de dizer, ele está dizendo que Jesus, que o que Pedro falou, é que Jesus, que a igreja tem que ser feita através de Cristo, e que Jesus é a cabeça da igreja. Então, Jesus, ele é o nosso caminho e a nossa luz, e sem Jesus você não é nada, não é ninguém. Então, se você é a igreja, porque você está em Cristo, e que Cristo habita em você, através do Espírito Santo, porque logo depois ele disse, eu vou, mas não vos deixarei só, estarei contigo até pelos séculos dos séculos. Mas fez uma promessa, eu vou para que ele venha, e enviarei um outro Consolador. Ele fala, um outro Consolador. E é necessário que eu vá, né? Jesus falando, para que ele venha. E quem que era ele? Ele era o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo de Deus. Então, o Santo Espírito, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele operava antigamente de forma individual nas pessoas. Inclusive no batismo de Jesus, ele operou em Jesus de forma individual. Mas Jesus fez uma promessa, que nos finais dos tempos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a carne. Então, o período em que, na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus derramou ali sobre os discípulos, e as pessoas ouviam eles falar em suas próprias línguas, ali nós já começamos a viver os últimos dias. Por quê? Porque eu creio que aquela passagem da criação do mundo, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o sexto dia e o sétimo dia ele descansou. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. A gente está passando do tempo que o homem vai viver na Terra. São 7.000 anos, sendo que 6.000 anos é o ano do domínio do homem e do mal na Terra, né? E 1000 anos é o reinado de Cristo. E Jesus vai reinar, porque tem uma promessa para o povo de judeus, para o povo do mundo, né? Jesus ele pregava o reino de Deus, o reino dos céus. E para que tenha um reino, tem que ter um rei. E o rei é Cristo. E Jesus ele é o rei. Ele será o nosso rei. Ele já é hoje o nosso rei. Mas ele será o rei realmente literal. Ele vai governar esse mundo. Esse mundo está determinado para ter um governo único, é verdade. E esse governo único será do nosso Cristo, do nosso Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador.
E a passagem que fala aqui, ó, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia de Cristo estivesse já perto, quer por espírito, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Naquela época, as pessoas estavam vivendo achando que já estava chegando ao dia do Senhor, e que a igreja já tinha sido arrebatada, as pessoas estavam sendo dispersas, com medo, né, abandonando seus empregos, subindo os montes e aguardando a vinda de Jesus. E havia pessoas escrevendo cartas em nome dos apóstolos, em nome de Paulo, de Pedro, dizendo que Jesus já veio e que as pessoas estavam vivendo ali a grande tribulação. Então Paulo escreve lá em nos Tessalonicenses, né, explicando que ainda não era esse momento. E depois ele explica o motivo pela qual não é. E aqui embaixo está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, essa palavra apostasia era uma palavra grega. Ela não foi traduzida de forma literal. Ela veio de forma inteira para nós. Ou seja, apostasia, se você for na Grécia agora, e né, se você for conversar com um grego e perguntar, se você um grego que for casado, no caso, ou uma grega, né, uma deusa grega, se você for perguntar para eles, se vocês quiserem separar, como é o motivo, qual é a palavra utilizada nos tribunais, ele vai dizer: é uma apostasia. Por quê? Porque apostasia significa separação, retirada. E, então, quando Paulo explica aqui, ele fala: tem que haver uma apostasia. A apostasia, ele não é um abandono da fé, né? Um abandono da fé já existia nas profecias de que o amor de muitos esfriará. Nenhuma rebelião com Deus, porque senão não precisava ser tirado algo, né? Como é que vai tirar algo da terra de uma coisa que vai acontecer, uma rebelião? Ele está dizendo no momento que, assim, dizendo assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como se fosse Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Esse um que o retém, não tem outra explicação que não seja o Espírito Santo de Deus. Aí eu lhe pergunto: Jesus diz que vai derramar o teu Espírito sobre toda a carne, para aqueles que aceitam, né? Jesus fala lá no ID, pregar o Evangelho do Reino. Aqueles que crerem será salvo. Os que não crerem já estão condenados. Então, se ele vai derramar o teu Espírito Santo sobre toda a carne, para aqueles que creem, ou seja, você é templo do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo sair dessa terra, você vai junto. Você sairá também, porque você é a noiva de Cristo, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Senhor. E isso, se é morada do Senhor, a morada tem que sair da terra. E por isso que eu creio que a igreja não passará nem pelos princípios das dores, porque nós não vamos conhecer o anticristo, a pessoa do anticristo. Podemos conhecer o teu ministério, a tua obra já opera. A obra do anticristo já opera, porque o anticristo ele é anti-ungido, anti-Jesus, e tudo aquilo que serve a Cristo. Mas não vamos o conhecer. Por isso, quando começar, acredito que vai construir o templo lá em Jerusalém, vai ser construído o templo, porque ele vai entrar em um santuário, que hoje não existe em Jerusalém.
Então, quando for construído esse templo, ele vai sentar nesse templo. E lá é o lugar perfeito para ele blasfemar a Deus. O anticristo vai ter uma boca de blasfêmia. E é o lugar que ele vai. Só que tem um porém também, né? Se você for pegar o original, os originais, ele fala assim, que lá em Daniel também está escrito, que esse homem do pecado, ele não vai respeitar o Deus dos seus pais. Ou seja, vamos pensar aqui, Israel, o povo judeu, eles são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que depois virou Israel, né? E o povo os muçulmanos, eles são descendentes quais são a sua descendência? Abraão, Ismael e Esaú. Ou seja, quando ele fala que ele não vai respeitar o Deus dos seus pais, é referente aos Deus de Israel. Então eu creio que o anticristo ele virá da descendência de Ismael, né? Que são os povos muçulmanos, né? E para que tenha todo esse ódio contra os judeus, porque a perseguição será contra os judeus. E é por isso que lá em Daniel fala, 70 semanas estão separadas para o seu povo e a sua santa cidade. Foi completada 69 semanas. Falta a última semana. E alguns estudiosos já declararam que essa semana de anos são 7 anos. Então, esses 7 anos é destinado ao povo judeu, aonde vai ser completada a última semana de Daniel, aonde vai ser completada o que o povo de Israel tanto espera, que é o Messias. Mas, para ser completado, eles vão sofrer muito, mas serão salvos, porque o apóstolo Paulo fala que todo Israel será salvo. Queridos, é isso, que fique com Deus, e nesse momento difícil aí de Covid-19, nós temos que ter fé em Deus. Mas como disse uma vez escrito do padre Fábio Melo, né? Eu creio em Deus, mas eu olho para a direita e para a esquerda quando eu vou atravessar a rua. Temos que ser assim, temos que nos cuidar, procurar nos higienizar, ter cuidado com o próximo, tossir, né? Dessa maneira, sempre lavar as mãos com sabão, sempre se preocupar com o outro e consigo mesmo. Se você ama o próximo, você não deve se preocupar com o próximo. Vamos seguir. Não conhecemos, não sou médico, a maioria não é médica e não conhecemos nada sobre ainda essa doença. Creio eu que seja uma arma, porque sabemos que vivemos em guerras híbridas, tanto do lado vermelho quanto do lado azul, que é a famosa tesoura, e uma tesoura para cortar precisa dos dois lados. Então a guerra híbrida faz isso, faz com que use várias armas. E a ciência multiplicou. Você não precisa dar um tiro, não precisa sair com um tanque na rua. Basta você soltar um vírus na atmosfera. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.